Galera, lembrando então que a aula agora, né, na parte da manhã, a gente está no livro 2, tá? Livro 2, beleza? Livro 2 e a gente está em embriologia. A gente viu tipos de ovos aula passada, não é isso? Bom dia, Vitão, Luizinha, Pena, bom dia para todos. Bom dia, Dinho. Beleza? Ô, Mary, ontem teve aula, já tá lá no post, tá? Já coloquei lá no Classroom, tá? Já postei a aula. A aula foi de 4h30 às 6 horas. Beleza? Bom dia, Dito! Beleza. Ô, Filipão, ontem eu buguei só, por causa... Você falou assim, eu até voltei como é que fala? Na gravação, porque você falou assim, a sinapse de axônio com axônio é bidirecional. E eu estava falando de sinapse química. Até arrumei a imagem aqui, Felipe. Bom, está aí na área, não tá? Tô sim. Não, então joia. Então, aí você olha lá. Aí você falou assim. Aí eu falei, olha, não, de axônio com axônio, não é bidirecional, não. Então, assim, na hora que você colocou lá a sua pergunta, veio meio confuso. E eu também eu tava falando de sinapse química, aí buguei geral. Então, não. Depois que eu comecei a pensar, que aí você estava falando da sinapse elétrica. Mas hora nenhuma você falou sinapse elétrica, Filipão. Aí eu estava pensando em casa que eu falei, gente, não, sinapse elétrica ela é bidirecional. Tanto, Felipe, que sinapse elétrica... Ô, gente, ó, quem não estava na aula de ontem, isso aqui é tecido nervoso, né? Então, aqui é axônio, telodendro, né? E aqui vai ter, nesse caso aqui, liberação de neurotransmissor. Aqui está sendo a representação de duas sinapses neuronais, de neurônio com neurônio. Só que essa sinapse aqui é uma sinapse química, como o nome está dizendo, porque aí tem neurotransmissor, tá? O neurotransmissor, ó, ele ampliou aqui, ó. O neurotransmissor, isso aqui é a membrana do neurônio pré-sináptico. Aqui é a fenda sináptica e aqui embaixo, ó, a membrana do neurônio pós-sináptico. Então, repara, ó, essas vesículas secretórias aqui com neurotransmissor, né? Elas são liberadas aqui, ó, na fenda sináptica, tá? E aqui é a membrana do outro neurônio. Então, aqui é o neurotransmissor, né? Pode ser dopamina, pode ser GABA, glutamato. E aqui são os receptores para esse neurotransmissor, tá? Essa sinapse aqui é chamada de sinapse química. A maioria dos neurônios tem esse tipo de sinapse, tá? Lembrando que sinapse significa comunicação, né? Então, olha só, vê uma despolarização de membrana. Quem não viu a aula está gravada, que explica essa despolarização de membrana, tá? E na hora que vem essa despolarização de membrana aqui, inverte a polaridade da membrana, entra muito cálcio e o cálcio estimula a secreção dessas neurovesículas. Aí essas neurovesículas, então, liberam neurosecressor na fenda sináptica, que ó, nesse espaço, tá? Que aqui está ampliado, olha lá, ó. Beleza? Então, aqui, um neurônio não tem contato com o outro, tá? Isso aqui é uma sinapse química. Então, veio um processo elétrico, depois um processo químico, e aqui vai despolarizar a membrana do neurônio de baixo. Porque na hora que entra, que o neurotransmissor gruda no receptor, abre o receptor e começa a ter influxo de sódio. E aí vai ter a despolarização dessa membrana aqui do neurônio pós-sináptico. Então, o que está antes é pré-sináptico. Aqui no meio é a fenda sináptica e aqui é o neurônio pós-sináptico, pré-sináptico e pós-sináptico, tá? Essa sinapse é a sinapse química. Agora, essa sinapse aqui, olha lá, é a sinapse que tem gap junctions ou junções comunicantes, tá? Aqui um neurônio, ele tem contato com o outro, é grudadinho no outro. E aqui, ó, as gap junctions aqui, beleza? Essa sinapse aqui é a sinapse que a gente chama de sinapse elétrica, beleza? Então aqui, ó, neurônio pré-sináptico, microtúbulos, né? Que mantém ali o axônio, isso é citoesqueleto, citoplasma, mitocôndria. Agora, aqui não tem vesícula de neurotransmissor. Por quê? A despolaridade de membrana vem, então, ó, despolarizando a membrana, alterando, né? Invertendo a carga da membrana, ou seja, abrindo canais de sódio
Quando chega aqui, ó, o sódio passa para o lado de lá e já desestabiliza a outra membrana. Então, essa sinapse aqui é a sinapse elétrica, tá? A sinapse elétrica, ela ocorre, tá, em células musculares, cardíacas, musculares lisas e em alguns neurônios, beleza? E alguns neurônios que estão no sistema nervoso central, principalmente no encéfalo. E aí, uma coisa é o seguinte, olha só, a sinapse química com o neurotransmissor cai na fenda sináptica, existe fenda sináptica, né? É com mediador químico, que é o neurotransmissor, tá? Ela depende desses canais aqui, ó, dependentes de ligante. Então, o neurotransmissor liga para poder abrir o canal, tá? Ela pode ser excitatória ou inibitória e ela é unidirecional. Então, ela vai numa única direção, beleza? Aí, Felipe, sim, a sinapse elétrica, eu estava falando na hora de sinapse química, entendeu? Por isso que eu não estava bugando na hora que você estava falando que ela era bidirecional. E aí você falou do axônio com outro axônio, né? Aí é o seguinte, a sinapse química, ela tem junções comunicantes, ela é sem mediadores químicos, porque aqui na realidade vai ser o próprio íon que atravessa e despolariza a próxima membrana, tá? Esses canais são canais voltagem independentes, os canais que vão abrir aqui. Pode ser excitatória ou inibitória, né? Qualquer sinapse pode ser excitatória ou inibitória. E ela é bidirecional, ou seja, uma vez que o sódio passou para o lado de cá, ou se for célula muscular, o cálcio, tá? Então, desestabiliza tanto para lá quanto para cá. Agora, essa aqui vai numa direção só. E aí, Felipe, por isso que só alguns neurônios do sistema nervoso central que tem essa sinapse aqui elétrica. Porque exatamente ela é bidirecional. Então, ela é uma sinapse que geralmente vai ter neurônios que estão no encéfalo, tá? E que vão comunicar com outros neurônios ali. Porque na hora que ele recebe estímulo, propaga por todo o corpo do camarada e aí ele pode estimular outros neurônios ao mesmo tempo. Ficou claro isso aí? Belezura? Tá? Quem não assistiu, assista lá a aulinha então. Bem, embriologia, só estou explicando uma coisinha da aula de ontem. E outra coisa, ó, da turminha... Uai, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Aqui, ó. E a turma que assistiu a aula de ontem, ó, esse aqui que é o livro, tá? E o filme, aqui, ó, Escafandro e a Borboleta. Beleza? Vale a pena assistir esse filme aqui, galera. Isso depois, né, que terminar a prova do Enem, tá? Anota aí, ó, Escafandro e a Borboleta. Essa aqui é o filme e aqui no cantinho tem um livro ali, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Baixar. Aqui, ó. Isso aqui é o livro, tá? Do Jean-Dominique Bauby. É muito bom, muito bom. Vale a pena assistir ou ler. Ler é melhor ainda. Ok. Agora vamos continuar com a nossa embriologia. Escafandro e a borboleta. Ô, Filipão, então você desculpa aí, tá? A confusão. Imagina, Cabé. Não, estamos junto, cara. A gente tá junto nesse processo. Tá doido? E desculpa mesmo, é que você é um cara que tá aqui, ó, velho. Você é top demais, top de linha. Então, vamos embora. Gente, olha só. Vamos, ó, já vimos tipos de fecundação e tipos de ovos. A gente vai ver agora tipos de segmentação. Segmentação são as primeiras mitoses que ocorrem no zigoto. Lembrando que o zigoto é encontro dos gametas. Lembram disso? Então, beleza, ó. Óvulo encontrou com o espermatozoide, formou ovozigoto. Agora, esse zigoto aqui, ele vai sofrer segmentações, vai sofrer as primeiras mitoses dele, as primeiras mitoses do embrião, tá? Já vimos aí os tipos de fecundação, beleza? Os tipos de ovos nós vimos na aula passada. E aí, eu falei na aula passada uma coisa muito importante, que foi o seguinte, a velocidade e a quantidade de mitoses, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais à quantidade de vitelo? Quem lembra? O que é a pergunta? Travou? Travou? Ah, desculpa aí. Então, olha só. Eu falei aula passada que as divisões celulares que vão acontecer aqui, ó, nos ovos,
né, depois da fecundação. As divisões celulares, as mitoses, né, que são chamadas então de segmentações ou clivagens. Então, as clivagens, elas serão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais à quantidade de vitelo, de lécito que tem nos ovos. Alguém lembra? Sim ou não? Inversamente? Inversamente. Por quê? Porque as vesículas de lécito aqui ó, são vesículas. As vesículas desse lécito, desse vitelo, que tem muito lipídio, muita proteína, vão atrapalhar as fibras do fuso. Você lembra as fibras do fuso? Vocês estudaram mitose, não estudaram? Condinho? Sim. Isso. Então, olha só. E você lembra também que tem a citocinese, porque mitose e meiose são fenômenos nucleares, tá? Isso é de núcleo, né? Tanto que a primeira coisa que acontece é desaparecer carioteca, né? E depois começa a condensação cromossômica ainda na prófase. Na metáfase, os cromossomas estão no meio e todos já ligados à fibra do fuso, que foi produzido aqui pelos centríolos. Não é isso? Que é de microtúbulo, essas fibras de fuso. Depois, anáfase é a separação. Ana é separação. Anáfase é a fase da separação das cromátides irmãs. Estou considerando uma mitose, né? E telófase é o contrário da prófase. Volta, então, a carioteca em cada uma das células filhas e começa um processo aqui no citoesqueleto de fazer citocinese, né? Citoplasma, cinese e movimentação cinemática. Então, o citoplasma, olha, a membrana celular se move e no caso da mitose animal, ela vai ser centrípeta, né, na direção do centro. Então, a membrana se move, rompe e separa as duas células filhas definitivamente. Então, guarda uma coisa, para fazer esse processo todo, tá, de formação de fibras do fuso, através dos centríolos, né, e para fazer esse processo de citocinese, que é a separação propriamente dita, né, das duas células filhas, que é o estrangulamento ali do citoplasma e as duas células filhas se separarem, as vesículas de lécito vão atrapalhar essas proteínas do citoesqueleto. Ficou claro? Então, lembra, olha, tanto microtúbulo quanto proteínas de actina que fazem esse movimento da citocinese são do citoesqueleto. E essas vesículas de lécito ali que tem lipídios de energia, né? Guarda energia, tá? E proteínas que vão servir para o embrião atrapalha a formação, tá? Dessas fibras de microtúbulos e fibras de actina da citocinese. Microtúbulos para separação lá, né, das cromátides irmãs e a da actina para fazer a citocinese, o estrangulamento do citoplasma. Então, repara, esse ovo é do tipo alécito, isolécito, homolécito ou oligolécito. Esse primeiro, concorda? Já que ele tem pouco vitelo distribuído homogeneamente, ele não vai atrapalhar nenhuma parte de divisão, ficou claro? Nenhuma proteína do citoesqueleto a fazer citocinese. Então, aqui vai ter uma clivagem, tá? Uma segmentação total. Ou seja, toda a membrana aqui vai dividir e gerar duas células filhas e de tamanhos iguais. Tá? Então, a gente fala que é uma segmentação total ou holoblástica. Eu vou explicar lá, tem um nome para vocês, vou explicar o significado. Aqui é um ovo que a gente chama de heterolécito, mediolécito, mesolécito ou telolécito incompleto. Já tem uma distribuição heterogênea de lécito, não é isso? Esse primeiro ovo era de equinoderma, de anfioxo, que é um cordado, né, que parece um peixe, um nosso, equinoderma são as estrelas do mar, beleza? Esse aqui. Agora, esse aqui são os ovos, então, de anfíbios, de moluscos, anelídeos, de alguns vermes. Ele é heterolécito, ou mesolécito, ou mediolécito, ou telolécito incompleto. Ele já tem uma quantidade maior de vitelo, de lécito, num dos polos, que é chamado até de polo vegetal, o outro é polo animal. Então, aqui, olha só, tem uma quantidade de vitelo
que não chega a atrapalhar ainda a citocinese toda da célula. Citocinese é quando, né, estrangula a membrana e separa em duas células filhas. Então, vai ser também uma segmentação holoblástica. Holo, total. Blasto do broto. Vai ser uma segmentação holoblástica. Vai ser uma divisão holoblástica. Só que vai ser desigual, que vocês vão ver depois aí. Agora, nesses dois ovos aqui, tanto o megalécito, que é esse aqui, né, que é de aves, de répteis, de mamíferos que botam ovos e de moluscos cefalópodes, os polvos e as lulas. Então, esse ovo aqui, que é o megalécito ou telolécito completo, olha o tanto de vitelo que tem aqui. Então, a citocinese não vai conseguir atravessar todo o vitelo. Então, vocês vão ver que a citocinese, as divisões, as clivagens, as segmentações vão ficar só nesse disco germinativo aqui, ó. Tá? Então, não vai ser uma segmentação total, não vai pegar o zigoto todo, vai pegar só uma parte do zigoto. Então, vai ser uma segmentação parcial ou meroblástica. Mero significa parte, blasto do broto, tá? Aqui vai ser, então, uma segmentação meroblástica. E como é que no disco germinativo é chamado de meroblástica discoidal? Vou explicar, eu vou mostrar direitinho e vou escrever, tá? Agora, aqui também é o ovo centrolécito, ou seja, lécito vitelo, centro no centro aqui, ó, beleza? Em torno do núcleo. E aqui tem muito vitelo. E vai acontecer o seguinte, gente, vai acontecer um caso interessante aqui, olha. O núcleo vai sofrer mitoses sucessivas, por isso que eu falo para vocês que mitose é um fenômeno nuclear. Então, esse núcleo ali, ó, que está, né, entre os grãos de lécito, ele sofre mitose, forma dois núcleos, que depois formam, cada um forma dois, então 4, depois 8, depois 32, depois 64. E aí é o seguinte, depois esses núcleos com carioteca, bonitinho, né, eles migram para a superfície. Aqui, ó, migram aqui para o citoplasma e vem para próximo da membrana citoplasmática. E cada núcleo agora estimula o citoesqueleto a puxar a membrana e envolver esse núcleo, tá? E também a construir membrana em volta dele. E aí você vai ver que vai ter um monte de célulazinha aqui, ó, na superfície, cada uma com seu núcleo próprio. Tá? Então, essa segmentação, primeiro, pegou a célula toda? Não. Então, também é parcial ou meroblástica. E vai ser chamada de superficial. Vamos ver agora com os nomes bonitinhos para vocês entenderem. Tá? Ó, primeira coisa, segmentações são mitoses sucessivas com a sua citocinese. Com a citocinese, que é o estrangulamento do citoplasma, tá? E as segmentações ou clivagens, o nome pode ser clivagem, anota aí para mim, por favor. Segmentação ou clivagem. Anota aí para mim, por favor. Segmentação ou clivagem. Então, olha só, a segmentação ou clivagem, que são as divisões mitóticas, vai ser inversamente proporcional à quantidade de lécito. Ou seja, quanto maior a quantidade de lécito, mais lenta e menor serão os números de mitoses, menor serão os números de segmentações, mais lenta e menores serão as clivagens. Ficou claro? Beleza. Então aqui, ó, eu tenho um ovo oligolécito. Oligolécito. Oligolécito ou homolécito, porque está distribuindo homogeneamente, ou isolécito, e no nosso caso, humanos, alécito, que é praticamente sem vitelo nenhum, olha só, já que não tem vitelo, esse ovo aqui, ele vai sofrer segmentação total. O que é segmentação total? Olha lá, a citocinese, o núcleo sofreu mitose, beleza, olha lá. E depois, a citocinese pega todo o zigoto. Ficou claro isso aí? Então, aqui, ó, dividiu todo o zigoto depois da citocinese. Então, essa segmentação aí, ela é chamada de segmentação total. Beleza? Ou chamada de holoblástica. O que significa holo? Holo total, né? Um inseto holometábulo é um inseto que sofre metamorfose total, completa.
né? Uma lagarta, por exemplo, a borboleta bota ovo, aí sai a lagarta vira pupa ou crisálida, né? Algumas formam casulo e depois vira borboleta. Então, olha só, moscas, pernilongos, mariposas, borboletas são insetos com metamorfose holometabólica, ou seja, com metamorfose total. Aqui é uma divisão, então, total da célula, né? Pega de um ponto até o outro. Então, vai ser uma segmentação holoblástica. O que é um médico com uma visão holística? Holoística. Uma visão holoística, né? Holística que a gente fala, é uma visão total do seu paciente. Né? Você não vai tratar só aquela doença ali, aquela artrose. Né? Você vai conhecer o paciente como um todo, as questões socioeconômicas desse paciente, né? Relação com família, enfim. Né? Então, aí é uma visão holística. Tá? Então, aqui vai ser uma segmentação total e holoblástica. E detalhe, como tem pouquíssimo vitelo, é um ovo oligolécito, aqui vai ser uma segmentação total ou holoblástica igual. Por quê? Os blastômeros são essas células que se formam a partir das segmentações, tá? Então, os blastômeros, eles são iguaizinhos em tamanho. Olha lá, blastômeros. Aqui, ó. Então, o zigoto, depois da fecundação, ele dividiu, ó, formou 2 blastômeros. Depois, cada um dos blastômeros sofre também mitose ou clivagem, ou segmentação, forma 4 blastômeros. Depois, cada blastômero agora sofre uma mitose, então só forma 2 células, aqui 8 blastômeros, depois 16, depois 32 blastômeros, tá? Então, esses blastômeros aqui são de tamanho igual, perfeitinho, ok? Beleza? Tá? No ovo do anfioxo, tá? Aí eu vou até falar para vocês, gente, olha, no nosso ovo, como o nosso ovo é alécito, praticamente não tem vitelo, a nossa segmentação é holoblástica igual, totalmente igual, tá? Porque aqui no nosso ovo quase não tem vitelo lécito. Agora, no anfioxo, que é um bichinho que parece um peixe, tá? Que a gente vai estudar ele nos cordados, porque ele tem notocorda, ele tem fenda branquial, tá? Esse aqui é um anfioxo, beleza? E ele tem notocorda, mas a notocorda dele não é substituída por coluna vertebral. Nós somos vertebrados, nós somos cordados vertebrados. A nossa notocorda é substituída por coluna vertebral, por placas ósseas, tá? Nele não. A notocorda persiste na vida adulta dele, a vida toda dele. Então ele é um cordado, porque ele tem notocorda, mas ele não é vertebrado, ele é um invertebrado. Tá? Um cordado invertebrado, que não possui vértebras, tá? Mas tem notocorda. Então, olha só, esse anfioxo, né, que é um animal marinho, né, tem fendas branquiais, tem notocorda, repara o seguinte, o ovo dele não é alécito igual o nosso, é oligolécito. Oligo é com pouco. Então, nele, você vai perceber uma ligeira diferença entre os blastômeros. Uma ligeira diferença, tá? Aparentemente são iguais, mas tem uma ligeira diferença. Por quê? O ovo alécito tem muito menos vitelo do que o ovo oligolécito, ou homolécito, ou isolécito. Então, em nós humanos, tá? Ou mamíferos placentários como um todo, a divisão é meroblástica, a divisão é holoblástica ou total e igual. Igual mesmo, totalmente igual. Agora, no anfioxo, tá? A divisão vai ser holoblástica. Vai ser uma divisão total. Beleza. Né? Então, holoblástica e total são sinônimos, tá, gente? É uma segmentação total. Só que tá? Como tem um pouquinho de diferença entre os blastômeros, porque no ovo do anfioxo tem um pouquinho mais de lécito, de vitelo, é chamado de subigual. Beleza? Então, no anfioxo, é uma holoblástica ou total, né, que são sinônimos. Então, holoblástica subigual. E no nosso ovo, que é alécito,
aí sim vai ser uma holoblástica total, porque os nossos blastômeros são idênticos em tamanho e volume, não tem diferença. Beleza? Tá? Agora repara o seguinte, aqui tem um ovo mediolécito, ou mesolécito, ou heterolécito, ou telolécito incompleto, né? Isso foi mote da nossa aula passada, tá? Repara, o ovo mediolécito, o heterolécito, ele tem um pouco mais de vitelo aqui embaixo, vocês lembram? Tanto que aqui era chamado de polo vegetal, e onde está o núcleo aqui, que tem menos vitelo, é chamado de polo animal. Olha o que acontece. Essa primeira mitose aqui, ó, tá? Que ela pega assim, ó, longitudinalmente, a citocinese é longitudinalmente, de cima até embaixo, tudo bem, pega de cima até embaixo, olha lá, quando chega aqui embaixo, tá? Fica um pouco mais lento, mas termina. Formou 2 blastômeros iguais, beleza. A segunda mitose, que pega do lado aqui, ó, né, como se você cortasse uma laranja em cruz, tá? Pegou do que seria o polo norte até o polo sul. Tranquilo. Então vai ser, ó, longitudinal, vai pegar tudo. Beleza. Por enquanto, você formou 4 blastômeros iguais. Mas olha só, como aqui embaixo tem muito lécito, porque ele é um ovo heterolécito ou mesolécito, a próxima mitose, que é transversal, né? A próxima citocinese, melhor dizendo, que é transversal, como aqui tem muito lécito, o estrangulamento do citoplasma é deslocado para cima. Então, olha só, a primeira aqui em cima, ó, a primeira longitudinal, depois a segunda longitudinal, ó, tuf. Depois a terceira é transversal. Aqui, ó, transversal vai pegar aqui, ó, tuf. Olha lá, pegou. Mas aqui tem pouco vitelo. Tranquilo, não teve deslocamento. Então, aqui teve a primeira longitudinal, a segunda longitudinal e a terceira sempre é transversal, a citocinese. E como tem muito lécito aqui, muitas vesículas, né, de reserva energética, o citoesqueleto não consegue fazer e isso é deslocado para cima. Então, um estrangulamento aqui, ó, tá? Para formar células filhas, ocorre deslocado para o que seria o Polo Norte. Não ocorre aqui na zona do Equador certinho, tá? Então, repara, primeira coisa, esse tipo de clivagem de segmentação atravessou todo o zigoto. Olha o zigoto aqui, ó. Atravessou todo o zigoto? Sim ou não? Sim, né? Ela pegou daqui de cima até lá embaixo, atravessou. Então, ela é meroblástica, mero é uma parte. Ou seja, ela é meroblástica ou parcial ou é holoblástica ou total? Holoblástica ou total. Beleza? Olha lá, holoblástica e total. Por quê? Porque atravessou todo o zigoto. Olha lá, ó. A primeira divisão atravessou todo o zigoto. Beleza? Aqui também a primeira divisão atravessou todo o zigoto. Então é holoblástica. Todas as duas são holoblásticas. Agora repara, na terceira citocinese, na terceira segmentação, clivagem, atravessou o zigoto, mas deslocado para o polo norte, para um dos polos da célula, né? Aqui fazendo analogia com o planeta Terra, com o polo norte. Então, repara que não produziu blastômeros iguais, produziu blastômeros com volume e tamanhos diferentes. Então, você produziu na parte vegetal, no polo vegetal, você produziu macrômeros e no polo, então, animal, micrômeros. Beleza? Então, essa aqui é uma segmentação holoblástica, só que ela é chamada de desigual, porque produziu blastômeros de tamanhos desiguais. E isso é típico de ovos heterolécitos ou mesolécitos, de anfíbios, anelídeos, plateumintos, asqueumintos e moluscos. Alguma dúvida? Ficou claro? Então, ovos oligolécitos, alécitos, homolécitos, isolécitos e ovos mediolécitos ou mesolécitos ou heterolécitos e telolécitos incompletos têm segmentação
holoblástica ou total. Isso é holoblástico. Agora, o que difere vai ser se vai ser holoblástica igual, subigual ou desigual. Ok? Alguma dúvida? Pode passar para frente. Então, vamos lá. Agora, oi. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui grande. Tá. Agora, olha só, gente. Olha esse ovo aqui, olha só. Segmentação ou clivagem, né? Então, aqui é um ovo isolécito. Nós vimos que no ovo isolécito, olha só que lindeza, né? Forma blastômeros iguais. Então, aqui vai ser uma segmentação total ou holoblástica. E igual, né? No ovo, principalmente o ovo alécito. No oligolécito, a gente fala que é uma segmentação holoblástica subigual, né? No oligolécito, que é do anfioxo, beleza? Mas pode considerar também igual, não tem problema não. Agora, isso aqui é um ovo heterolécito. Heterolécito é o mediolécito, mesolécito, que é de anfíbios, anelídeos. Aqui tem polo vegetativo, ó, polo vegetativo. Então, a primeira clivagem, tudo bem. E a segunda pega longitudinalmente. Então, é holoblástica. Mas a terceira já forma micrômeros e macrômeros. Então, aqui fica a região de micrômeros e aqui macrômeros. No polo animal tem micrômeros, no polo vegetal, onde tem ainda muito lécito, né? Porque está no citoplasma dessas células filhas aqui agora. No polo vegetal tem macrômeros. Então, aqui é holoblástica desigual. Agora, repara, esse ovo aqui é um ovo telolécito. É um ovo telolécito completo ou megalécito. Tem muito vitelo, tanto que o núcleo está deslocado aqui para cima. Esse aqui é o ovo que tem nas aves, nos répteis, nos mamíferos ovíparos, né? Que tem a gema. E nos moluscos cefalópodes. Então, repara, aquilo que eu falei para vocês, tem tanto vitelo aqui, porque ele é um megalécito, né? Um ovo megalécito ou telolécito completo, tem tanto vitelo aqui que a citocinese não vai no zigoto todo. Só acontece citocinese, aqui, ó, a divisão da membrana aqui em cima. Então, as clivagens, as mitoses só acontecem aqui em cima. Então, eu pergunto, esse tipo de segmentação é holoblástica ou meroblástica? Esse tipo que não atravessa o ovo todo, é holoblástica ou meroblástica? Fala aí para mim. Isso, meroblástica. Que o sinônimo dela é parcial. Aí, pegando o significado das palavras, ó, mero, tá? Significa parte. Então, lembra, por exemplo, né? Monômero, monomero. Mero é parte, mono uma. Então, aminoácido é monômero de proteína, porque ele é uma das partes que compõe a proteína, né? A proteína é um polímero. Poli, vários, mero, partes, não é isso? Então, polímero, várias partes. Então, mero é parte. Blasto do broto. Ou seja, é só uma parte do broto, que vai, na realidade, só uma parte do broto que só uma parte do broto que vai sofrer segmentação. Ficou claro isso aí? Só uma pequena parte do broto. Então, e como aqui ocorreu a segmentação só no disco germinativo, naquela região lá, ó, que tem um núcleo, essa que é chamada de segmentação meroblástica discoidal. Isso aí vai ser nos ovos megalécitos, tá? Agora, esse ovo aqui embaixo é o ovo centrolécito, é o ovo de artrópodes, né, de insetos, de crustáceos, tá? Então, repara uma coisa, lá dentro certamente tem um núcleo e o vitelo está em volta do núcleo. E é aquilo que eu falei para vocês, o núcleo vai dividir, tá? O núcleo sofre mitoses, essas células vêm para a superfície e na superfície cada núcleo vai então pegar o pedaço de membrana que lhe compete para virar uma célula individualizada. Então, repara, embora a mitose aconteceu lá dentro,
As segmentações ou clivagens aconteceu aqui, ó, na superfície. Aqui está começando a acontecer, ó, tá? E depois, olha lá, em todas as células aqui da superfície ocorre a clivagem. Então, também é uma segmentação meroblástica ou parcial, só que é chamada de superficial. Então, vocês vão guardar para mim, ó, segmentação total ocorre aqui, ó, ocorre no ovo alécito. A segmentação total subigual ocorre no ovo oligolécito, ou isolécito, ou homolécito. A segmentação total ou holoblástica, chamada também desigual, ocorre no ovo heterolécito. A segmentação parcial ou meroblástica, discoidal, tá aqui, ó, discoidal, ocorre no ovo telolécito completo ou megalécito. E a segmentação parcial ou meroblástica superficial ocorre no ovo que é chamado de centrolécito. Deu para entender a lógica e a associação do tipo de ovo com segmentação? Então, olha lá, ó. Holoblástica total. Holoblástica total, ou melhor, holoblástica ou total, né? Ou, vou colocar até ou aqui, ó, porque são sinônimos, tá? Holoblástica ou total vai acontecer em quais tipos de ovos? Vamos lá, holoblástica igual, em qual tipo de ovo? No ovo alécito, com pouco vitelo. Aí o seguinte, muitas provas consideram, tá? O oligolécito, que é do anfióxo, do equinoderma, que também chama isolécito ou homolécito, como uma segmentação holoblástica igual. Mas tem provas que consideram separadamente. Então, no ovo dos equinodermas e do anfióxo, que é o ovo oligolécito, a gente fala que vai ser uma segmentação holoblástica subigual, tá? E aí, esse ovo aqui vai ser o ovo oligolécito, que tem um pouquinho mais de vitelo que o alécito. O alécito é de mamífero. Tá? De mamífero placentário, né? Ok? Agora, a segmentação total holoblástica desigual é no ovo que já tem uma quantidade de vitelo distribuído diferentemente, né? Que tem até polo animal e polo vegetal. Esse ovo aí é o ovo chamado de mesolécito, ou heterolécito, ou mediolécito, ou telolécito incompleto. Beleza? Agora, a meroblástica, chamada também de parcial, ela vai ser discoidal no ovo chamado de megalécito, que é chamado de telolécito completo, vou colocar telolécito completo também. E a superficial, meroblástica também, ou parcial, mas aí vai ser meroblástica superficial, vai ser no ovo que é chamado de centrolécito. Quem que tem ovo centrolécito? Os artrópodes, tá? Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. Artrópode é todo mundo que tem exoesqueleto de quitina e patas articuladas, ok? Beleza. Gente, alguma dúvida? Sim ou não? Essa parte é uma parte meio chatinha porque é decoreba, né? E você tem que associar, tá? No livro de vocês, tem falando lá de segmentação holoblástica, rotacional, tá? Radial, e isso vocês não precisam guardar não, tá? Essa parte aqui, ó. Beleza? Falando que é rotacional, falando que é radial, espiral, bilateral, não. Você tem que guardar que é uma segmentação holoblástica, né? Igual. Mas se ela é rotacional, pentarradial, isso aí não precisa guardar, não. Podemos ir para frente? Ok? Então, beleza. Só ver uma coisa aqui. Então, falamos de tipos de ovos, né? Falamos o que são segmentações, os tipos de segmentações que existem, não é isso?
Então, cada ovo vai ter sua segmentação. De novo, ó, mesma coisa, ó. No anfioxo, aqui ele colocou como holoblástica igual. Como eu falei para vocês, é holoblástica subigual, né? Porque o ovo dele é oligolécito, tá? E ele ainda colocou até na fase de blástula. Aqui, mamíferos, aí sim é uma holoblástica igual, ou seja, uma segmentação total e igual. Mamíferos placentários. Nos anfíbios, anelídeos, moluscos e vermes em geral, vai ser uma holoblástica desigual. Você vai ter micrômeros e macrômeros. Olha lá, micrômeros e macrômeros. Polo animal e polo vegetativo. Aí ele mostrou ainda a mórula e a blástula, que é o que a gente vai ver agora, tá? Aqui no ovo, então, megalécito, que é de mamíferos que botam ovos, de moluscos cefalópodes, de répteis e de aves. No megalécito ou telolécito completo, a gente viu que é meroblástica discoidal, ou seja, uma segmentação parcial discoidal, que ocorre só aqui no disco germinativo, tá? Isso aqui é chamado de cicatrícula, como se fosse uma pequena cicatriz. Aqui que vai surgir o pintinho, beleza? Aquela gema que ficou lá embaixo todo vai virar saco vitelínico, tá? Então, vai virar saco vitelínico. O pintinho vai surgir aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de blastodisco, quando for blástula. E aqui o que eu mostrei para vocês, que eu falei, né? Olha só, nos artrópodes, o núcleo sofre mitoses sucessivas e depois ele migra para a superfície, tá? Então, ele sofreu mitose lá, ó, no meio do lécito. Tá? Depois ele migra para a superfície e cada núcleo pega o pedaço de membrana que lhe compete para ele virar uma célula, né, individualizada. Então a segmentação não foi total, foi parcial, porque só uma parte que pegou, certo? Então uma segmentação parcial. E outra coisa, é uma segmentação que ocorreu na superfície da célula, então é superficial. Esse ovo aqui é um ovo centrolécito, ok? Então vimos aí também. Agora vem comigo, agora eu quero atenção, porque isso aqui é importante, tá? Aquilo ali era só para vocês associarem. Agora vocês têm que aprender a diferenciar os cinco tipos dos estágios embrionários. Tá? Então, você tem que saber o que é um zigoto, o que é uma mórula, o que é uma blástula, o que é uma gástrula e o que é uma neurula. Tá? Os 5 tipos diferenciados. Então, vem aqui comigo rapidinho. Vamos lá. Vou colocar aqui pretinho. Repara uma coisa. Espermatozoide fecundou óvulo. Essa primeira célula aqui, como é que ela é chamada? Que é uma célula 2N. Ovo ou zigoto, concorda? Isso aqui é o ovo ou zigoto. Esse é o primeiro estágio embrionário. Ficou claro? É a primeira célula do embrião. Ali não é célula mais do pai, não é célula da mãe, não é metade de célula do pai, metade da mãe, não. Ele tem uma identidade própria. Por quê? Porque tem agrupamento genético ali que nunca aconteceu na natureza, né? Tem uma combinação genética ali que nunca aconteceu na natureza. Porque o espermatozoide veio do seu pai, o óvulo da sua mãe. Beleza. Acontece o seguinte, olha, esse zigoto vai sofrer as clivagens que a gente viu, as segmentações. E vai formar um maciço celular. Gente, quando eu falo maciço, isso é oco? Não, concorda? Olha lá, é um maciço celular. Maciço começa com M. Então, esse maciço celular aqui, ó, que é a letra A, tá? Que é um conjunto de células que estão unidas e não tem nada lá no meio, tá? É maciço, né? Se você cortar aquilo ali, você vai ver só células. Isso aqui, então, vai ser chamado de mórula. Ficou claro? Que é o primeiro estágio depois do zigoto, tá? E a mórula, então, é constituída de vários blastômeros. Lógico que esses blastômeros podem ser iguais, se for uma segmentação igual, ou blastômeros em tamanhos diferentes, que eu vou ter micrômeros em cima e macrômeros embaixo, se for uma segmentação desigual, tá? Holoblástica desigual, beleza? Aqui, certamente, ele está falando de um ovo, que é um ovo oligolécito, tá? Porque é anfioxo. Porque a gente estuda a nossa embriologia, tá? No anfioxo. E a nossa embriologia do ser humano é muito parecida com o do anfioxo, tá? Muito parecida.
Então, olha só. Isso aqui é um ovo oligolécito, beleza? Mas aqui a representação ficou um pouquinho parecendo um ovo heterolécito, né? Porque ficou com micrômeros e macrômeros. Mas, na realidade, no ovo oligolécito, a gente vai ter blastômeros todos do mesmo tamanho, tá? Então, ali ficou descaracterizado. Então, maciço celular é mórula. Agora, repara uma coisa. Essas células começam a bombear sódio para o meio aqui delas, para o meio. E onde o sódio vai, a água vai atrás. Vocês concordam comigo? Então, essas células começam a bombear sódio. E lembra, ó, se eu cortar esse maciço, olha lá. Se eu cortar esse maciço, você vai ver células. Não tem cavidade ali no meio, não, ó. Ali tem células, porque esse aqui é maciço, tá? Mas aí começa a acumular água ali no meio. Cadê minha bolinha? Eu vou pegar a bola e mostrar. Começa a acumular água ali no meio. E aí você vai ver o seguinte, você vai ver um aglomerado celular, olha lá, você vai ver um aglomerado celular por fora. Quando você olha por fora, você vê aquele monte de célula. Continua aquele monte de célula. Só que agora num diâmetro maior, tá? Aqui, gente, praticamente, ó, o zigoto é desse tamanho, ó. E a mórula é praticamente do mesmo diâmetro do zigoto, porque as clivagens são muito rápidas de zigoto até mórula, tá? Mesmo em quem tem muito vitelo, né? Na parte que tem pouco vitelo ali, que é meroblástica, as clivagens então são rápidas, tá? Então, a mórula tem quase o mesmo tamanho do zigoto. E lembrando que a mórula é um conjunto de células, né, maciça. E como a divisão celular foi muito rápida, o citoplasma foi diminuindo e não deu tempo desse citoplasma crescer para cada célula individualizada. Então, o zigoto ou ovo era uma célula grande e as filhas dele são células pequenas, porque não deu tempo de acumular, tá, substâncias no citoplasma, porque a clivagem é muito rápida. Então, olha só, a mórula é um conjunto maciço de blastômeros, de células. Quando você olha isso aqui agora, esse segundo estágio, que é o B, ele tem um diâmetro maior que a mórula, tá? Então, um pouco maior. Mas o que caracteriza aqui mesmo é o seguinte, lembra que eu falei que num dado momento as células da mórula começaram a bombear sódio para o meio? Você olha por fora, você está vendo só as células. Mas quando você corta, olha só, gente, tem uma cavidade aqui no meio cheia de água. Ela vou até pôr você aqui, ó, com um snorkelzinho, porque tá cheio de água lá, ó, e pé de pato. Então tem uma cavidade aqui e que não comunica com o meio externo. Ficou claro? Então isso aqui parece uma bola oca. E quando tiver nessa fase, então, de bola, né, oca, só que está cheia de água, né? Essa cavidade interna está cheia de água. Então, essa fase embrionária é chamada de blástula. Então, guarda, ó, bola, blástula. Esse tecidozinho aqui, ó, constituído desses blastômeros, tá? Essa pelezinha aqui, ó, né? Que tem uma camada só de células, isso aqui é chamada de blastoderme. Vou colocar em vermelhinho, só para saber que isso aqui, ó. Isso aqui é blastoderme. Tá? Então, essas célulazinhas aí, ó, que estão... Essa célulazinha aqui, ó, em conjunto, formando essa pelezinha aqui, ó, que está envolvendo a água, isso é chamado de blastoderme. Derme, pele, blasto do broto, né? Então, a pele do broto. E se tem blastoderme, você pode saber que está na fase de blástula, tá? Blastocele, cele, cavidade. Blasto da blástula. E blástula significa brotozinho. Então, você já foi mórula, né? Mórula significa mora, tá? Então, ó, você já foi zigoto, que dividiu, fez um maciço celular. Então, virou mórula. A mórula acumulou água lá dentro. E se já acumulou água lá dentro, ela não é maciça mais. Ela tem né, uma cavidade interna. Então, ela parece uma bola cheia d'água. Então, agora ela é blástula.
e as células foram para a superfície e formaram a blastoderme, a cavidade é chamada de blastocele. Beleza? Aí o que começa a acontecer? Olha só. As células desse ponto aqui, ó, elas começam a invaginar. Então, imagina uma bola que uma das paredes da bola começa a empurrar esse líquido que está lá dentro. Esse líquido vai ser reabsorvido e jogado para fora, e essas células aqui, ó, começam a migrar da região 1 para a região 2. Então, ó, a parede da bola começa a juntar. Deixa eu ver se eu acho uma bola aqui para vocês. A minha bola que eu tinha separado para dar essa aula. Aqui, ó. Ela está escondida aqui, ó. É porque a camisa ficou em cima dela. Olha só. Então, repara. Aqui eu já tenho, então, células, tá? E tem uma cavidade oca cheia de água lá dentro. Então, que fase que é essa? Fala aí para mim. É zigoto, mórula ou blástula? Blástula, isso. Aí acontece o seguinte, olha aqui, olha lá. As células daqui começam a migrar, olha lá. Você concorda comigo que está diminuindo, então, a cavidade interna? E esse líquido interno está sendo reabsorvido? Esse processo aqui chama invaginação. Ficou claro? E essa invaginação vai continuando até o seguinte, gente. Até esse ponto aqui, ó. Essa pele aqui, essa região da blastoderme, encontrar com essa região da blastoderme. Então, quando você olha por fora, parece que você está olhando um coco. Isso aqui, ó. Você vê um buraco, tá? As células migraram lá para o fundo, mas na hora que você corta, você vê que tem duas camadas celulares. E esse líquido aqui, essa cavidade, a blastocele, que estava cheia de líquido, olha aqui, ela desapareceu. Ela estaria aqui, ó, porque o líquido foi todo reabsorvido. Ficou claro? Nessa fase aqui agora, quando você tiver essas duas camadas celulares e você estiver aparecendo, olhando de fora, né? Um coco com uma abertura aqui, ó. Essa fase aqui é a fase de gástrula. Então, na letra C aqui, fase de gástrula. E por que ela é chamada de fase de gástrula? Por causa disso aqui, gente, olha só. E essa cavidade agora, porque essa cavidade aqui não tinha comunicação com o meio externo, concorda? Na hora que eu vou afundando aqui, ó, eu começo a formar uma abertura, não é isso? E uma cavidade que minha mão, olha lá, minha mão, ela entra pela abertura aqui e fica lá no meio da cavidade. Então, essa cavidade número 4 aqui é uma cavidade que tem comunicação com o meio externo. Essa cavidade é chamada de arquêntero. Arque significa primitivo, por isso você fala arqueologia, né? Então, por isso você fala arqui-inimigo, tá? Então, arque significa primitivo. Olha lá, ó. Arque significa primitivo. Enter significa intestino. Ficou claro isso aí? Quando você tem uma enterite, você tem uma inflamação onde? No intestino. Beleza? Uma gastroenterite. Você tem uma inflamação no estômago, que é gastro, e no intestino, que é enter. Tá? Então, daqui para frente, gente, onde vocês virem, né, a palavra enter, anota aí para mim. Enter igual intestino. Então, olha só, no seu teclado aí do seu computador, você tem um intestino, porque tem a tecla Enter, concorda? Então, Enter é intestino. Arquêntero significa intestino primitivo. Ô, gente, isso aqui vai ser o futuro tubo digestivo, tá? Não é ainda tubo digestivo, é arquêntero, mas vai ser o futuro tubo digestivo. Esse buraco aqui, ó, por onde eu enfiei minha mão, olha lá, ó, tá? Esse buraco que é o número 2, que vai comunicar o arquêntero, que é o futuro tubo digestivo, né? Ou é um intestino primitivo, né? Do embrião.
Esse buraco que vai comunicar o arquêntero com o meio externo, que é o número 2, esse cara é chamado de blastóporo. Então, o número 2 é o blastóporo. Ou seja, poro significa buraco, blasto do broto, do embrião. Beleza? E detalhe, vocês viram que a blastoderme, ela invaginou. E na hora que ela invaginou, uma parte da blastoderme ela encontrou com a outra parte da blastoderme. E a blastocele com o líquido aqui foi totalmente reabsorvido. Ah lá, não tem mais blastocele. Aqui virou arquêntero. E agora eu tenho duas camadas celulares. Essa camada aqui, número 1, que é a mais externa, ela é chamada de ectoderma. Ou seja, é o tecido externo do embrião. Agora, essa camada mais interna aqui, ó, que está até com células maiores, né? Que está com blastômeros maiores aqui, e essa camada está definindo o arquêntero, o intestino primitivo, o que no futuro vai ser o tubo digestivo desse ser, tá? Essa camada interna aqui, que é o número 3, vai ser chamado, então, de endoderme. Ficou claro aí? Então, vocês vão guardar uma coisa. A partir do momento que esse embrião, tá, tem dois folhetos embrionários, olha lá, ectoderme e endoderme, possui arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo, tá? Ou intestino primitivo, que vai ser o futuro tubo digestivo desse ser. E possui blastóporo. Blastóporo vai ser uma das aberturas do tubo digestivo. Ou o blastóporo vai gerar boca, e depois que vai surgir o ânus, na hora que isso desenvolver e abrir depois. Ou o blastóporo vai gerar ânus, e aí vai desenvolvendo e depois que surge a boca. Tá? Então, quando você tiver uma fase embrionária que tem arquêntero, tem blastóporo e tem pelo menos os dois folhetos embrionários, que é o ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo, e o endoderma, que é o tecido embrionário de dentro que reveste o arquêntero, essa fase, então, é chamada de gástrula. Ficou claro isso aí, galera? O que é gástrula? Sim ou não? Sim ou não? Espera um minutinho aí, antes de você me responder sim ou não. Peguei aqui, ó. Não, mas esse aqui. Acho que esse aqui vai dar. Ou esse aqui também, ó. O amarelinho é melhor. Vou ver meu amarelinho. Tá. Esse aqui, beleza. Então, vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Eu tenho uma... Fala rapidinho aí, rápido, abre o microfone e fala rápido aí, ó. Eu tenho uma fase embrionária que é composta de uma célula só. O que é isso? Qual fase embrionária que é essa? Zigoto, beleza. Eu tenho uma fase embrionária que é constituída de várias células, mas é um maciço, ó, começa com M. Maciço celular. Que fase embrionária que é essa? Maciço começa com M. Qual fase embrionária começa com M? Mórula. Isso, vai lá, Estela, manda aí rapidinho. Agora é o seguinte, eu tenho uma fase embrionária que quando você olha por fora assim, ela é cheia de célula. Você não sabe se é maciço ou não. Você sabe que tem células. Então não dá para diferenciar se é mórula ou não. Mas eu estou falando para você, existe uma cavidade lá dentro cheia de líquido. Que fase embrionária que é essa? Bora, gente! Você olhou, é um embrião, tá? Blástula, isso, Larissa. Blástula, beleza. Agora é o seguinte, repara uma coisa. Eu tenho uma fase embrionária, olha, que ela sofreu, olha aqui, ó, sofreu invaginação, olha lá, ó, invaginação, olha lá, ó, invaginação. Repara, esse tecido que estava aqui, ó, que era blastoderme, ó,
encostou lá no fundo, ó. Encostou, tá? E foi reabsorvido esse líquido. Então, não existe mais blastocele com líquido. E eu tenho aqui, ó, lá dentro do meu dedo está no arquêntero. Esse buraco por onde o meu dedo está entrando ali é chamado de blastóporo. E tem dois tecidos. Um tecido mais externo, que é a blastoderme que ficou aqui fora, e um tecido mais interno, que foi a blastoderme que invaginou. Portanto, eu tenho ectoderme do lado de fora e endoderme revestindo o arquêntero do lado de dentro. Que fase embrionária que é essa? Gastro. E gástrula, perfeito. E aqui, ó, esse blastóporo, ele pode gerar o que no embrião? É o que você falou que é o... Blastóporo. Ou boca ou ânus. Você concorda que o meu dedo aqui, se esse embrião desenvolver, o meu dedo vai estar ou na boca ou no ânus do embrião. Você concorda comigo? E a continuação do dedo está lá no arquêntero, vai estar no tubo digestivo desse embrião, quando ele desenvolver. Ainda não é tubo digestivo. Nesse estágio é arquêntero, porque não tem células especializadas ainda. Tá? Aqui ainda não é boca e não é ânus, beleza? Isso aqui é blastóporo, beleza? Aí vocês vão guardar uma coisa para mim, ó. Se o blastóporo gerar boca, esse ser é classificado como protoestoma. Estoma significa boca, proto significa primeiro, tá? Então, se o blastóporo gerar boca, esse ser é um protostômio, ok? A maioria dos seres são protostômios, dos invertebrados. São protostômios. Ou seja, o blastóporo origina boca. Então, o desenvolvimento desse ser vai ser caldo cefálico ou céfalo caudal? Uai, se o blastóporo vai gerar boca porque ele é um protoestoma, não é isso? Então, vai ser céfalo caudal. Aqui vai ser boca. Beleza? Então, se o blastóporo gerar boca, vamos colocar isso, ó. Se o blastóporo gera boca, esse cara vai ser chamado de protoestômio. Estoma significa boca. Por isso que nas plantas estômato, que são feitas, né, o estômato é a cavidadezinha ali, a abertura da folha, feita por duas célulazinhas, que são as células estomáticas, né? As células guarda. Elas abrem e fecham, parece uma boquinha, para entrar CO2 e para não perder água. Então, estômato significa boquinha, tá? Quando eu estou com estomatite, eu estou com inflamação onde? Na boca. Ficou claro isso aí? Então, estoma significa boca. Então, repara, se esse embrião, tá? O blastóporo dele originar boca, o arquêntero vai alongando, forma tubo digestivo e depois que vai surgir ânus. O ânus surgiu em segundo plano. Porque em primeiro plano surgiu boca, blastóporo gerou boca. Então ele é protoestoma. Aqui faltou eu coloquei prostoma, é protoestoma, tá, gente? Faltou ali um to. Ó, é protoestoma, ou protoestômio, tá? Então esse ser é protoestômio. Protostômio, tá? Praticamente todos os invertebrados são protostômios. Agora, e se o blastóporo originar ânus? Esse blastóporo agora não origina, agora é outro tipo de ser, tá? O blastóporo vai originar ânus. Se o blastóporo originar ânus, aqui ó, tá? O blastóporo vai originar ânus. Você concorda comigo que depois isso aqui vai desenvolver, lá dentro vai desenvolver o tubo digestivo e depois que vai surgir a boca? Então a boca surgiu em segundo plano. Então esses seres serão chamados de seres deutero, que significa segundo, estoma, deuteroestômio. Então deuterostômio é o ser cujo blastóporo não originou boca, originou ânus. Ficou claro aí, galera? Beleza? E quem são os deuterostômios? Os deuterostômios são os equinodermas, as estrelas do mar, o eriço do mar, e os cordados, todos os cordados, inclusive os cordados vertebrados. Então, olha, nós somos cordados vertebrados. Isso aqui, se é um embrião de um cordado,
Esse blastóporo aqui vai originar boca ou ânus? Se é um cordado. Todo cordado é deuterostômio. Então, isso aqui vai gerar ânus. Em segundo plano, vai ser a boca. Ficou claro? Então, nos deuterostômios, o desenvolvimento do embrião não é céfalo-caudal. Não é da cabeça para a cauda. Tá? A gente começa da cauda primeiro. Porque nosso blastóporo origina ânus e depois que vai surgir na gente a boca. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, guarda para mim. Protostômio. Primeiro, boca. Então, blastóporo produz boca. Beleza? São todos os invertebrados, com exceção dos equinodermas. E vocês vão guardar para mim o seguinte: equinodermas e cordados, vocês vão falar daqui para frente equinodermas e cordeudos. Por que você vai escrever equinodermas e falar equinodermas e cordeudos? Porque equinodermas e cordados são os únicos deuterostômios. Então, equinodermas e cordados são os únicos que o embrião começa da bunda para a cabeça. Então, o desenvolvimento nosso é caudocefálico. Então, antes de você ter tido uma cara, primeiro você teve uma bunda, você concorda comigo? Não é? Por isso que eu falo que a gente tem essa fixação por bunda. Por quê? Antes da identidade facial, primeiro a gente teve uma identidade o quê, gente? A sua identidade primordial foi facial ou foi bundal? Bundal, concorda? Por quê? Porque nós somos deuterostômios. Então, nós começamos de trás para frente o nosso embrião. Ficou claro? Na hora da prova, tá? É bem chulo, mas tudo bem. Na hora da prova, se você esquecer, putz grila, cara, protostômio e deuterostômio, em qual que o blastóporo origina ânus? Aí você guarda deuterostômio. Se deu, só pode ser ânus. Beleza, ó, chulo, mas guarda. Então, deuterostômio é aquele que blastóporo origina ânus. Ficou claro isso aí, galera? Beleza? Alguma dúvida? Sim ou não? Então, se não tem dúvida, fala aí para mim. Eu quero deuterostômio. Deuterostômio. Eu quero o conceito de deuterostômio. Conceito de deuterostômio. Fala aí para mim. Não estou escutando. KP, é o desenvolvimento caudocefálico. Ô, Vitor, quase. Tá? O desenvolvimento caudocefálico, você só está falando que o desenvolvimento desse embrião foi da cauda pro cérebro, para a cabeça. Você não falou o conceito de deuterostômio. Deuterostômio é o ser cujo blastóporo origina o quê? O quê? O ânus. Aí se eu perguntar, e o desenvolvimento dele, tá no eixo corporal dele, é céfalo-caudal ou caudocefálico? É caudocefálico. Aí, entendeu? O desenvolvimento do eixo é caudocefálico, mas deuterostômio é o ser cujo o blastóporo origina ânus. Quem são os deuterostômios? Deuterostômio, ser cujo blastóporo origina ânus. Deixa eu apagar aquilo ali, porque ficou... Deixa eu ver se vermelho vai sobressair. Vou apagar isso aqui também. Quem são os deuterostômios? Os dois grupos de seres, de animais deuterostômios. Então, vamos colocar aqui. Anota aí para mim, gente, ó. Deuterostômio. Então, conceito. Ser cujo blastóporo origina... Deuterostômio, blastóporo origina o mesmo que eu esqueci? Ânus. Isso. E quem são os deuterostômios? Equinodermas e cordados, tá? Só esses dois grupos de animais. Tanto que eu falei para vocês brincarem de escrever equinodermas
Gente, é equinodermas, tá? Mas você finge que é equinodermas. Equinodermas e cordeudos. Não é cordeudos, é cordados. Isso é só para você associar. Ficou claro? Equinodermas e cordados. Então, as estrelas do mar, ouriço do mar, lírio do mar, pepino do mar, bolacha da praia, isso tudo é equinoderma. Eles são deuterostômio. E todos os cordados, sejam cordados invertebrados como o anfioxo, aquele que parece um peixinho, que eu falei que nossa embriologia é estudada a partir da embriologia dele, vocês ainda vão ver a imagem do anfioxo, ou seja, nós cordados vertebrados. Quem são os cordados vertebrados? As lampreias, que são agnatas, que elas não têm mandíbulas, tá? Depois, os peixes cartilaginosos, chamados de condríctes, que são os tubarões e arraias. Depois, os peixes ósseos, que são os osteíctes, que são os peixes que têm esqueleto ósseo e opérculo. Se não for arraia, tubarão, o resto de peixe que cair na sua prova, você coloca peixe ósseo. Tá? Então, olha lá, tucunaré, piranha, cavalo marinho, sardinha, atum, tudo peixe ósseo. Tá? Depois dos peixes ósseos, anfíbios, são cordados vertebrados. Depois dos anfíbios, os répteis. E dos répteis derivaram as aves e mamíferos. Então, todos os pisciformes em forma de peixe, tanto peixe cartilaginoso quanto peixe ósseo, então condrites, osteíctes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E ainda as lampreias aqui. São cordados vertebrados. E todos eles são, então, deuterostômios. Beleza? Tá? E quem vão ser os protoestômios? Protoestômios são os outros animais, todo o resto dos outros animais. Porífero, Bob Esponja, tá? Selenterado ou quinidário, que são as águas-vivas e corais e anêmonas. Plateumintos, vermes chatos. Nemateuminto ou asqueuminto, que são os vermes cilíndricos. Depois, os moluscos de corpo mole, né, que são os caramujos, lesmas, os polvos. Depois, anelídeos, que tem um corpo dividido em anéis, que são as minhocas. E depois, os artrópodes, que são aqueles que têm exoesqueleto de quitina e pata articulada. Os insetos, aracnídeos e crustáceos. Então, todos os outros animais que não sejam equinodermas e cordados serão protostômio. Ficou claro isso aí, galera? Sim ou não? Beleza? E a definição de protostômio? Como é que você colocaria de definição numa prova de protostômio? Vou colocar aqui embaixo, ó. Protoestômio. Fala aí, Vinícius. Aproveita que você tinha falado a definição de deuterostômio. Fala agora qual seria a definição, não o desenvolvimento do eixo. A definição de um ser que é protostômio. Ou fala aí alguém. O Capé, o ser cujo blastópora origina a boca. Isso! Aí se ele perguntar para você, então vamos colocar a primeira definição. Ser cujo blastóporo origina boca. Aí se ele perguntar, e o desenvolvimento do eixo desse camarada aí? Vai ser caldo cefálico ou céfalo caudal? Céfalo caudal. Isso, ele começa da cabeça ou da bunda? Da cabeça. O embrião começa da cabeça, porque tanto que o blastóporo origina a boca. No nosso caso, nós começamos da cabeça ou da bunda? Da bunda. Da bunda, da cauda, tá? A gente começa da cauda. Então, num determinado estágio embrionário ali, se eu te pegar, você não tem nem cara. Ficou claro isso aí? Outra coisa, gente. Nós temos blastóporo hoje? Não. Porque ninguém aqui é embrião, ficou claro? Isso é na fase embrionária. O blastóporo, logo depois, ele já se transforma em ânus. Beleza? Você tem ex-blastóporo. Concorda? Mas blastóporo você não tem, não. Né? Você pode até xingar alguém. Vai tomar no seu ex-blastóporo. Pô, me deixa em paz. Ele nem vai saber o que é. Aí, beleza. Mas você mandou.
né? Beleza? Então, a gente não tem blastóporo. Uma barata, que é um inseto, uma estrela do mar, um plateuminto, um pori, um celeterado, que é quinidário, né? Tem blastóporo? Não. Tá? Só embriões, ainda em fases muito jovens, né? Muito recente, muito no início do desenvolvimento embrionário, é que tem blastóporo. Tá? Nós temos arquêntero hoje. Essa cavidade aqui, ó. Alguém aí tem arquêntero? Não. Todo mundo já tem tubo digestivo completo. Deu para entender? Então, isso aí são estruturas do embrião. Beleza? Tá? Você não tem ectoderma hoje, não. Você tem epiderme, que é o tecido mais externo. Tá? Você não tem endoderme, você não é embrião. Você tem o tecido que reveste internamente seu tubo digestivo. Ficou claro isso aí? Isso aí foi na época que você foi embrião. Ou na época que os animais foram embriões. Beleza? Então tá. Vamos agora para a última, olha só. Para a última fase embrionária. Tá? Que é chamada de neurula. Por que é chamado de neurula? Olha, neurula, porque vai surgir um tubo nervoso dorsal. Então, obviamente, que esse caso aqui é o desenvolvimento de um cordado, porque só os cordados é que tem notocorda e acima da notocorda um tubo nervoso dorsal. Então, vem aqui comigo, olha. O folheto embrionário mais externo é ectoderme, e esse folheto mais interno endoderme. Então, nós já tivemos uma fase que nós éramos diblástico. Diblástico são 2 folhetos embrionários. Só que acontece o seguinte, gente, ó. Entre o ectoderme e o endoderme, começa a surgir esse terceiro folheto aqui, essa dobrinha aqui, ó. Esse terceiro folheto aqui é chamado de mesoderme. Ficou claro? Mesoderme é o tecido do meio. Então, ó, ectoderme é o tecido externo, endoderme é o tecido interno e o tecido do meio, que até surgiu a partir de células do endoderme, tá? Mas o tecido do meio, que agora vai estar entre o ectoderma e o endoderma, é o mesoderma. Ninguém tem mesoderma agora. Nós tivemos quando a gente foi embrião. Então, nessa fase aqui, olha, a fase que a gente tinha ectoderma, mesoderma e endoderma, os 3 folhetos embrionários, nós somos triblásticos. Ficou claro isso aí? Por que nós somos seres triblásticos? Porque nosso embrião teve 3 folhetos embrionários. Nós passamos por uma fase de diblastia, onde a gente tinha só ectoderma e endoderma, mas a partir do endoderma surgiu o terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma. Então, nós somos seres triblásticos. Ficou claro? Um selenterado ou quinidário, que é água viva, o embrião dele só tem 2 folhetos, nunca vai ter mesoderma. Então, os quinidários são os únicos diblásticos. Agora, depois dos quinidários, surgiram plateumintos. Plateumintos, que são vermes chatos, teve mutação para ter o terceiro folheto embrionário. Então, a partir de plateuminto, plateu, olha, tem um tesão no meio do nome, platê. Então, é porque é T de triblástico. Plateuminto foram os primeiros triblásticos, tá? A partir daí, todos os seres animais na evolução são triblásticos. Então, olha só. Nessa nova fase agora, presta atenção, olha. A gente vai ter ectoderma, mesoderma e endoderma. 3 folhetos embrionários. Tudo bem? Outra, o mesoderma vai formar a notocorda, que é um bastão maciço cartilaginoso que sustenta o embrião. Por isso que ele é um cordado, porque ele tem notocorda. E as células do ectoderma, que ó, do ectoderma forma a placa neural, que depois forma a goteira neural e forma o tubo neural. Então, o tubo neural, que no futuro vai virar nosso sistema nervoso central, então nosso encéfalo e nossa medula espinhal, o tubo neural veio do ectoderma. Então, qualquer neurônio, a origem dele é ectoderma. Mas vamos por partes primeiro. Vamos entender. Olha, é porque esse desenho aqui está meio confuso, tá? Ele cortou esse embrião. O arquêntero está lá no meio. Isso tudo aqui é endoderma. Isso tudo lá de fora é ectoderma. Beleza, né? Ele cortou isso aqui, ó, para a gente ver. Aí acontece o seguinte. A representação aqui não está muito boa, tá? Mas, vocês têm que guardar aqui, do endoderma, começa a surgir o mesoderma.
Aqui, ó, mesoderma começa a surgir, olha lá, ó, tá? Eu já tenho um terceiro folheto embrionário. Do mesoderma começa a surgir notocorda, que é o bastão maciço cartilaginoso. Tá? Ele é maciço, é um bastão que vai sustentar esse embrião. Nos vertebrados, a notocorda vai ser substituída por vértebra, tá? Então, a notocorda, ela veio do mesoderma. Porque qualquer tecido muscular, que nós vimos na aula de tarde, e qualquer tecido conjuntivo, a origem é mesoderma. Então, mesoderma gera qualquer tecido muscular e qualquer tecido conjuntivo. Seja tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo hematocitopoético, que é o que produz sangue na medula óssea vermelha, tá? Então, qualquer tecido conjuntivo próprio, qualquer tecido conjuntivo, ele veio do mesoderma, beleza? Então, mesoderma gera qualquer tipo de músculo estriado cardíaco, estriado esquelético, músculo liso, e gera tudo quanto é tipo de tecido conjuntivo. A notocorda, eu falei que é um bastão cartilaginoso e maciço. Cartilaginoso é tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, a notocorda aqui, ó, ela veio do mesoderma, tá? Então, a notocorda veio do mesoderma e o ectoderma formou a placa neural. A placa neural, ela se junta e forma o tubo neural e depois o ectoderma passa em cima dela. Beleza? Então, repara, o tubo neural, que é o número 6, vai gerar seu sistema nervoso central. Então, qualquer neurônio, por mais que ele esteja numa região que parece que veio do mesoderma, porque está lá no meio do corpo, qualquer neurônio, anota isso aí para mim. Anota para mim, por favor, que isso é importante. Qualquer neurônio, a origem foi ectoderma. Qualquer neurônio, a origem foi ectoderma. Vou falar de novo. Qualquer neurônio, a origem foi ectoderma, tá? Então, todos os neurônios que compõem seu encéfalo, sua medula espinhal, seus nervos, tá? A origem dos neurônios foi ectoderma. Aí você falou, Capetinga, mas eles estão no meio do meu corpo, parece que foi mesoderma. Isso, você falou perfeito. Parece que foi mesoderma. Porque foram células do ectoderma que migraram para uma região de mesoderma e formaram aqui ó, o tubo neural. E a partir do tubo neural, essas células diferenciaram em neurônio. Ficou claro isso aí? Espalharam pelo corpo. O tubo neural ele veio do ectoderma. E é o tubo neural que vai gerar os neurônios do seu corpo. Mas o tubo neural lá, ele migrou. Células do ectoderma migraram para dentro do embrião e formaram o tubo neural. Beleza? Mas então a origem de qualquer neurônio é ectoderma. Beleza? Tá? Então, ó. Fala. Esse grupo de células, elas também se originaram do gástrula? Ou são um outro grupo de células já? Não, calma aí. Gástrula é uma fase embrionária. Esse grupo de células que formou o tubo aqui, ó, eles vieram da ectoderme, vieram dessas células aqui. E a ectoderme, olha lá, a ectoderme, ela já foi um grupo de células da blastoderme. Entendeu, Vitor? Entendi, falou. Mas foi mudando, ó. Beleza? Então, se você falar, isso aqui é blastoderme? Não. Isso não é blastoderme. Isso aqui é ectoderme. Por que, Capetinga? Porque já tem arquêntero, já tem blastóporo e já tem endoderme. Então, isso aqui não é blastoderme, é ectoderme. Isso aqui já é uma gástrula, porque já tem aqui ó, o tubo digestivo primitivo, por isso que é chamado de gástrula. Então, aqui não é blastoderme, é ectoderme. Aí você pode falar o seguinte, mas essas células da ectoderme vieram dessas células aqui ó, da blastoderme? Ah, tudo bem. Essas células aqui da ectoderme vieram da blastoderme. Beleza. Você pode falar que essas células da endoderme aqui vieram dessa região aqui da blastoderme, das células da blastoderme? Sim. Concorda? Todas as células do seu corpo vieram dessa primeira célula aqui, ó, zigoto. Então, todas elas vieram dessas células aqui da mórula e aí depois viraram blastoderme. Algumas regiões da blastoderme vão formar ectoderme, aqui invaginou vai formar endoderme. Beleza? Do endoderme, algumas células migram e formam mesoderme. Olha lá, então mesoderma veio do endoderma. Mas do ectoderma, quando já é ectoderma lá, ó, quando já era
já diferenciado em ectoderma, tá? O Vitor, já estava diferenciado em ectoderma. Células do ectoderma, algumas migraram e começam a formar, então, o que a gente chama de placa neural, que vai formar o tubo neural que está aqui, ó, que vai ser o seu sistema nervoso central. Então, repara uma coisa. Quando você atingir esse estágio aqui, onde... Vamos colocar nome aos bois aqui, então, por favor. Onde, nesse estágio, olha aqui, o que você tem? Você tem número 6. Colocar aqui, ó, número 6 aqui em cima. Eu tenho tubo neural. Beleza? O tubo neural sempre vai surgir em cima da notocorda. Sempre. Sempre. Porque a notocorda, que veio do mesoderma, que é aquele bastão maciço de cartilagem, a notocorda, né? Que é o bastão maciço, a notocorda, que é um bastão maciço cartilaginoso, esse bastão maciço cartilaginoso chamado notocorda veio do mesoderma. A notocorda é que manda sinais bioquímicos para as células do ectoderma formar tubo neural. Então, o tubo neural sempre vai estar em cima da notocorda, tá? Então, esse número 5 aqui vai estar em vermelho, porque ele é notocorda. E notocorda veio do mesoderme. Então, repara, eu tenho o ectoderme aqui, ó, que continua em azulzinho, que é esse tecido mais externo, tá? Então, o ectoderme continua ali, porque o ectoderme vai gerar epiderme, que é o tecido mais externo da pele. Olha lá, o ectoderme está aqui. Beleza? O número 8 é arquêntero. O arquêntero continua, tá lá, ó, né? Ele pegou o embrião que estava de lado, cortou e te mostrou de frente ali, ó. Você está olhando isso aqui de frente agora. Entenderam? Nesse aqui de cima, ó, nesse aqui de cima, você estava olhando de lado, ele cortou de lado. Como se ele pegasse aqui um coco e cortasse o coco de lado. Agora, nesse aqui, ele pegou o coco e tirou aqui, ó, esse tampão do coco, você está olhando de frente, tá? Então, é como se fosse uma salsicha continuando para cá, ó. Beleza? Então, aqui é o arquêntero, esse número 8. Continua sendo arquêntero, ok? Esse número 7 aqui, ó, é o mesoderma que projetou, tá? O número 7, então, é o mesoderma, que se originou do endoderma, mas agora já é mesoderma. Beleza? E essa cavidade aqui, ó, no meio do mesoderma, essa cavidade é chamada celoma. Ela é totalmente revestida por mesoderma. E é nessa cavidade que vão ficar abrigados os órgãos, tá? Os órgãos, então, vão ficar abrigados aqui no celoma. Então, só pode ter órgão verdadeiro, coração, pulmão ou estrutura respiratória, tá? Quem tem celoma, porque celoma é uma cavidade que vai, então, abrigar órgãos. Agora, vem comigo aqui, olha. Quando você tiver o estágio embrionário, que tem notocorda, se tem notocorda, tem tubo neural. Aqui, ó, tubo neural. Tem celoma, revestido totalmente de mesoderma. Arquêntero já tinha, endoderma já tinha, ectoderma já tinha. Então, o que caracteriza esse novo estágio embrionário é notocorda, mesoderma, cavidade celomática e tubo neural, que veio do ectoderma. Então, quando tiver nessa fase embrionária que tem tubo neural, essa fase embrionária não será chamada mais de gástrula, ela será chamada de neurula. Que é a quinta fase embrionária. Deu para entender? Sim ou não? Manda dúvidas aí para mim, galera. Ou então manda assim, beleza, Capetinga, ficou claro, deu para entender. Só para eu ter um feedback para saber se está dando para entender. Tá sim, Capê. Tá? Ô, gente, lógico que isso é a grosso modo, tá? É um processo que vai acontecendo e cada transformação, tá? De uma fase para outra, então, ó, zigoto.
Aí ele vai virar mórula, concorda? Então esse processo é chamado de morulação. A mórula vai acumular líquido no meio dela, vai virar blástula. Então esse processo é chamado de blastulação, certo? A blástula vai sofrer invaginação, vai formar ectoderma, endoderma, vai formar arquêntero e blastóporo. Então esse processo é chamado de gastrulação, porque está formando a gástrula. Depois que já tem arquêntero e blastóporo, ectoderma e endoderma, já é gástrula mesmo, tá? Mas aí a gástrula agora o endoderma vai produzir mesoderma, o mesoderma produz notocorda, a notocorda manda sinal para o ectoderma forma a placa neural, goteira neural, que vira tubo neural que vem aqui para dentro, beleza? E o mesoderma envolve duas cavidades chamadas de celoma. Então, se você tem notocorda, tubo neural e um mesoderma definindo as duas cavidades celomáticas, esse estágio embrionário não é gástrula mais, embora continue tendo blastóporo, continua tendo arquêntero, continua tendo endoderma e continua tendo ectoderma. Continua. Mas esse estágio que já tem notocorda, celoma, mesoderma e tubo neural, esse estágio embrionário é chamado de neurula. Ficou claro isso aí? Que é o estágio mais complexo. E a partir da neurula é que começa a ter organogênese. Organogênese vai ser a formação dos órgãos propriamente ditos. Então, o tubo neural vai começar a formar os órgãos do sistema nervoso central. O celoma vai começar... Nossa, Larissa! 3 semanas... Não, menos. Blástula 5 dias. Blástula 5 dias. Gástrula. Na gente que eu tô falando, tá? Gástrula 10. Em 12 dias. Você vira neurula em 12, 15 dias. 2 semanas, tá? Então, de zigoto. Depois você foi, né? Depois que houve a fecundação até chegar em neurula, tá? Isso aí vai dar mais ou menos 2 semanas. Porque com 3 semanas, o tubo neural já está dividido em prosencéfalo, mesencéfalo e a continuação, e metencéfalo. E com 21 dias, são 3 semanas, você já tem formação de coração. Já teve o fígado formado com 18 dias. Então, tá, mas isso é detalhe. O importante é vocês perceberem que existe uma sequência. E o que caracteriza cada uma das fases. Beleza? De nada um. Pode limpar? Pode limpar? Sim ou não? Sim ou não? Me fale um sim ou me fale um não. Beleza. Vamos lá. Tá. Quanto ao número de folhetos embrionários, os seres podem ser o quê? Se um ser só tem ectoderma e endoderma, ele é chamado de quê, gente? De blástico. Concorda comigo? E são selenterados ou quinidários, são as águas vivas. A partir de plateuminto, todo mundo é triblástico. O que é triblástico? Ele tem ectoderma, o embrião, não adulto, pelo amor de Deus, gente, tá? Nem o feto. Uma criança não nasce com ectoderma, não. Eu estou falando isso aí até 3 semanas, entendeu? Até 18 dias de concepção, ficou claro isso aí? Pelo amor de Deus, tá? As células começam a ter ativação genética e diferenciar. Nós vimos isso na primeira aula, né? Começa a ter ativação genética e diferenciar. Então, o embrião de um ser triblástico tem, de fora para dentro, ectoderma, mesoderma e endoderma. Ectoderma gera o quê? O tecido de revestimento externo de um ser, então é epiderme, e neurônios. Todo neurônio veio de ectoderma. Endoderma gera o quê? O tecido que reveste o tubo digestivo de qualquer ser, endoderma. E também fígado e pâncreas, as glândulas anexas. Tá? O revestimento de traqueia, de bexiga, também vem de endoderma. Agora, o resto, o que está entre o que te reveste externamente e o que reveste o tubo digestivo, veio tudo do mesoderma. Todos os músculos, mesoderma, e todos os tecidos conjuntivos, mesoderma. Beleza? Ok? Exceção.
todos os neurônios. Então, cérebro, encéfalo, ponte, bulbo, medula espinhal, gânglios nervosos, isso tudo é constituído de neurônio. Embora esteja numa região que parece ser do mesoderma que surgiu, mas todo neurônio, toda estrutura que é composta de neurônio veio do ectoderma, ficou claro? Então, o seu sistema nervoso veio do ectoderma. Beleza? Outra, fígado e pâncreas, parece que, né, porque eles estão no meio do corpo, então parece que veio do mesoderma, mas fígado e pâncreas veio do endoderma, do tecido que reveste internamente o tubo digestivo do embrião, beleza? Então, triblástico é aquele que tem 3 tecidos embrionários. Quanto ao celoma, repara uma coisa, gente, olha, se eu tenho mesoderma revestindo essa cavidade toda, olha aqui, tá? Eu coloquei você aqui no meio. Quando você olha para o lado, você vê mesoderma. Quando você olha para cima, mesoderma. Quando você olha para o outro lado, mesoderma. Quando você olha para baixo, mesoderma. Quando você olha para frente, mesoderma. Quando você olha para trás, mesoderma. Eu pergunto para vocês, esse quarto todo está revestido de mesoderma? Sim. Então, isso aqui é um celoma verdadeiro. Ficou claro? E aqui dentro está cheio de líquido. Beleza? Que vai embeber essas células. E desse mesoderma vão surgir os órgãos. Beleza? Órgãos de estrutura respiratória, circulatória, vasos sanguíneos, corações e tudo mais. Belezura? Então, só quem tem celoma verdadeiro, que é uma cavidade que não tem comunicação com o meio externo, é uma cavidade dentro do embrião. Beleza? Então, só quem tem celoma verdadeiro, que é essa cavidade totalmente revestida por mesoderma, é que vai ter órgãos verdadeiros. Belezura? E que vai ser chamado de celomado. Lembrando que essa cavidade não tem comunicação com o meio externo. Quer ver resquício de celoma na gente? Porque vocês não têm celoma mais não. Vocês tiveram quando era embrião. Eu também. Faz o seguinte. Me abre aqui, ó. Tá? Abre aqui minha barriga. Retira minhas vísceras. Retira meu pulmão. Né? Retira aqui o coração. E você vai ver minha caixa torácica. Você concorda comigo? Você chega a enfiar a cabeça dentro da minha caixa torácica e vê ali, ó. O externo, as costelas. Então, aqui, ó, dentro da minha caixa torácica, isso é resquício de celoma. Outra, a cavidade pleural, onde os pulmões estão, resquício de celoma. A cavidade pericárdica, onde o coração está, resquício de celoma. E a cavidade peritoneal, onde os intestinos estão, também resquício de celoma, ficou claro? Então, nós não temos celoma mais. Você já nasceu com... sei lá, 1 mês de vida, você já não tinha celoma mais, não. Você tinha era cavidade pericárdica, cavidade peritoneal, cavidade pleural e a cavidade torácica. Ficou claro isso aí? Celoma foi quando você foi embriãozinho, quando você foi neurula. Ok? E mais, é celomado, celoma... chamado de ser celomado, aquele que tem celoma verdadeiro. O que é celoma verdadeiro? Uma cavidade totalmente revestida por mesoderma. Anote isso para mim, por favor. Celoma verdadeiro. Uma cavidade embrionária totalmente revestida por mesoderma. Celoma verdadeiro. O que é celoma? Simplesmente celoma. Falar celoma verdadeiro é até redundância. Celoma. Uma cavidade embrionária totalmente revestida por mesoderma. Cuidado! Celoma é uma cavidade do embrião que não tem comunicação com o meio externo. Não é igual ao arquêntero que vai ser tubo digestivo. Tubo digestivo é a continuação do meio externo. Tanto se eu engolir esse balão aqui, ó, hora nenhuma esse balão vai ter contato direto com o meu corpo. Porque existe um tecido epitelial, ó, em todo o meu tubo digestivo que mantém esse cara separado do meu corpo aqui, ó. Como existe um tecido epitelial aqui, ó. Agora, se você cortar meu corpo, cortou, põe um balão lá dentro e costura, aí esse balão teve contato com o meu corpo. Entenderam isso? Então, tem autor que fala que o tubo digestivo é a continuação do meio externo. Então, para você ver que o arquêntero não é uma cavidade do embrião. Arquêntero é uma cavidade que vai formar o tubo digestivo. Agora, o celoma é uma cavidade que está dentro do embrião e que não tem comunicação com o meio externo. Tá? E uma cavidade totalmente revestida por mesoderma. O que é um ser acelomado? É um ser que não tem celoma. Ok?
Não tem celoma. Mas existe agora um ser que é o seguinte, ele é chamado de pseudocelomado. Pseudocelomado. Repara por que é chamado de pseudocelomado. Esses seres, que os únicos pseudocelomados que vocês têm que estudar, né, que a gente vai estudar, são os asqueumintos, nemateumintos, é o Ascaris lumbricoides, a lombriga, né? Então, olha só. No embrião dele, gente, tem uma cavidade interna no embrião. Uma cavidade, então parece um celoma, você concorda comigo? Tem uma cavidade interna, cheia de líquido, que parcialmente é revestido por mesoderma. Então, quando você olha para cá, essa cavidade, olha lá, isso tudo é mesoderma. Mas quando você olha para cá, aqui é endoderma e do outro lado é o arquêntero. Então, essa cavidade que está cheia de líquido não foi totalmente revestida por mesoderma, foi parcialmente revestida por mesoderma, porque a outra parte dela é de endoderma. Então, isso é um pseudoceloma. Tá? No pseudoceloma, você não pode ter coração, vaso sanguíneo, estrutura respiratória, de jeito nenhum. Porque só em celoma, em seres celomados, é que a gente vai ter estruturas respiratórias e sistemas circulatórios. Tá? Então, uma lombriga não tem estrutura respiratória, uma lombriga não tem sistema circulatório, mas ela tem pseudoceloma, ou seja, uma cavidade cheia de líquido. Esse líquido, chamado de líquido pseudocelomático na lombriga, ajuda na sustentação do corpo, é um esqueleto hidrostático, e ajuda também na distribuição de nutrientes. Beleza isso aí? Tá? Então, ó, o ser acelomado. Acelomado é que não tem celoma, não tem essa cavidade interna do embrião. Tá? É uma cavidade dentro do embrião, acelomado. Então, diblástico, que não tem nem mesoderma, é acelomado. Então, quinidário é diblástico. Plateuminto, que tem T, plateu, foi o primeiro triblástico, mas ele é triblástico acelomado. Depois vem nemateuminto ou asqueuminto, que aí é triblástico pseudocelomado, porque ele tem uma cavidade sim dentro do embrião dele, né? Na verdade, duas que se comunicam, mas está parcialmente revestido por mesoderma, então não é celoma verdadeiro. Então eles vão chamar de pseudocelomado. E celomado começa em molusco, ó, molusco, olha o C do molusco, molusco, ó, C grandão e O, olha lá, C-O. Então, molusco é o primeiro grupo de animais celomados e O que pode ter órgãos verdadeiros, inclusive o coração. Então, coração começou em molusco, porque ele foi o primeiro celomado, ficou claro? Sistema circulatório, com C, começou em molusco. Por quê? Porque ele foi o primeiro celomado. Então, guardem para mim, só pode ter estrutura respiratória, sistema respiratório, sistema circulatório, corações, vasos sanguíneos, quem é celomado. E o primeiro celomado é quem? Nos animais. Na evolução dos animais, quem foram os primeiros celomados? Hein? Luiz, está aberto seu microfone. Aproveita e fala, então. Molusco. A partir do molusco, todo mundo continua celomado. Uma aquisição evolutiva adquirida num grupo, continua no outro. Beleza? Então, molusco foi o primeiro celomado, depois anelídeo continua celomado, artrópodes continua celomado, equinodermas continua celomados e cordados, como nós continuamos celomados. Quanto ao blastóporo. Então, gente, isso aqui é a classificação dos animais. Os animais podem ser classificados quanto ao número de folhetos embrionários. Se tem 2, só ectoderma e endoderma é diblástico. Se tem 3, ectoderma, mesoderma e endoderma é triblástico. Quanto ao celoma, como que os animais podem ser classificados? Se for sem celoma, acelomado. Se for com pseudoceloma, uma cavidade parcialmente revestida por mesoderma, é pseudocelomado. E se já tem uma cavidade totalmente revestida por mesoderma e pode ter órgão, e os primeiros foram molusco, então eles são celomados. Então os animais serão classificados como celomados. Quanto ao blastóporo, se o blastóporo que está lá na gástrula, lembra? E vai continuar na neurula. Na neurula ainda tem blastóporo, depois que vira ânus, tá? Ou boca. Se o blastóporo origina boca, então, ó,
estômio, boca. Proto, primeiro. Primeiro, boca. Então, o ser é chamado de protostômio, tá? Ou protoestomata também. Agora, se o blastóporo do embrião origina ânus, então a boca vai surgir em segundo plano. Então, na realidade, esse ser vai ser classificado como deuterostômio ou deuterostomata. Beleza? Isso é a classificação dos seres em relação à embriologia. Tá. Agora, uma coisa rapidinha aqui que eu vou voltar, que eu quero que vocês anotem para mim, ó. Aqui. Repara uma coisa. Já ouviram falar de células tronco, né? Embrionárias. Guardem para mim, por favor, tá? Até na fase de... Essa fase aqui maciça, como é que ela chama? Mórula. Até a fase de mórula não teve nenhuma ativação genética. Então anota aí para mim. Até a fase de mórula e o iniciozinho da blástula, bem iniciozinho da blástula, tá? Não teve ativação genética ainda. Então essas células são células totipotentes. Tote, total, potente, potentia. Pode transformar em qualquer tipo celular. Ficou claro isso aí, galera? Tá? Então, se você quer tirar células totipotente de embrião, você tem que tirar até em qual fase? Mórula. Mórula. Tá? Blástula já pode dar problema. Por quê? Na blástula, essas células de cá, ó, já vão ser ativadas geneticamente para virar ectoderme. E essas células do lado de cá, ó, tá, que vão sofrer invaginação, já são ativadas geneticamente para virar endoderme. E ectoderme não gera qualquer tipo celular. Nós acabamos de falar isso. Ectoderma gera tecidos de revestimento externo, ou seja, epiderme, células de epiderme e neurônios. Então, a ectoderme não é totipotente. E a endoderme, ela vai gerar células que revestem o tubo digestivo e mais fígado e pâncreas. Então também, olha só, não é célula totipotente aqui. Ficou claro isso aí? Beleza? Ok? É uma célula pluripotente, mas totipotente não. Então aqui já não é célula tronco totipotente mais. É célula tronco pluripotente, se você tirar. E mesoderma, idem. Mesoderma não gera qualquer tipo de célula. Só gera células de tecidos musculares e tecidos conjuntivos. Ponto. Ficou claro? Então, se você quer célula totipotente, com potência total, que pode gerar um outro ser, inclusive, a lá, mórula, na fase de mórula. Beleza? Aí você pode pegar a célula tronco e, como está na fase de embrião, é célula tronco embrionária. Então, aquela célula tronco que você tira no cordão umbilical do bebê, aquilo não é célula tronco embrionária não, viu? Aquilo é célula tronco adulta. Porque o bebê não é embrião. Embrião é isso aqui, ó. Beleza? Ok? Então, célula tronco embrionária é célula tronco que ela pode gerar vários tipos celulares, como se fosse um tronco de árvore formando vários galhos, né? Célula tronco é aquela que pode gerar vários tipos celulares. Embrionária é que foi tirado na fase de embrião, ou foi tirado na fase de zigoto, ou de mórula, ou de blástula, ou de gástrula, ou de neurula. Tá? Depois disso, você pode ter célula tronco fetal, mas embrionária não. E aí você vai ter célula tronco fetal e adulta, ok? Que são com capacidade reduzida de gerar outros tipos celulares. A partir de blástula já tem capacidade reduzida, tá, gente? Totipotente é só o zigoto e a mórula. Ok? Anotaram isso? Então, célula tronco totipotente é só na mórula. E outra coisa, qual que é a fase de nidificação aqui, ó? De implantação no embrião? Porque é a aula que vem eu vou falar da reprodução humana, tá? Vai ser exatamente na fase de blástula. E a blástula humana, aqui, ó, na fase de blástula, essa fase aqui, ó. Perdão, na fase de blástula, com blastocele, essa fase aqui. E a blástula humana, que veio logo depois da mórula lá, ela é chamada de blastocisto, tá? Porque ela tem uma vesícula grande aqui, cheia de água. Cisto significa vesícula. Blasto, blástula, blástula com vesícula, blastocisto. Então, a blástula humana, ela é
chamada de blastocisto. Ela tem uma região aqui, ó, chamada embrioblasto, que vai virar embrião. Essa aqui, ó, embrioblasto. É a região da blástula, vai virar embrião. E essas outras células aqui são trofoblasto. É a região da blástula que vai formar placenta. Então, ó, aqui não vai nascer menino não, viu? Nascer não vai gerar menino não, ó, nesse ponto aqui não, ó. Tá? Aqui não gera menino não, gera placenta. Se você quer tirar célula para gerar embrião, você tem que tirar do embrioblasto, beleza? E geralmente com 5, 7 dias, o blastocisto já nidifica, já entra ali nos vasos sanguíneos do endométrio e o trofoblasto, né? O trofoblasto começa a formar as vilosidades coriônicas e formar placenta, beleza? Turma, vocês vão ler para mim então, por favor, ó. Da página, quem não leu ainda, 498, mas isso eu já tinha dado, né? Então, vai ser da página 499 até a página 505. Agora, um detalhe, anota aí para mim, ó. Essa parte aqui que fala de epímero e somito, você pode ler só por curiosidade, se você quiser saber, tá? Porque isso aqui não cai no Enem de jeito nenhum, epímero e somitos, tá? Mas dá uma leiturazinha, porque eu vou falar assim, quando eu mostrar um embrião humano, eu vou falar de epímero e somito, mas só para vocês entenderem o embrião humano. Belezura? Ok. Galerinha, ajudou? Deu para entender um pouquinho? Beleza? Então, bom descanso para vocês, tá? Bons estudos. Então, na página 498 até a página 505, dá uma estudada aí pra gente, tá bom? Então, beijo grande e até quinta-feira à tarde e depois na sexta de manhã de novo, tá bom? Beijão, valeu!